Olá, tudo bem? Eu sou Rômulo Godinho e esse é o Almanac Caipira, o canal que traz toda semana vídeos relacionados às coisas simples da vida na roça e também às abelhas nativas do Brasil, conhecidas como abelhas sem ferrão. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive com um enxame de abelha mandaçaia que ficou durante 1 ano e 1 mês dentro de um ninho isca. Isso mesmo. Se você está interessado no resultado dessa experiência, não sai daí não. Esse é o Almanac Caipira. Algum tempo atrás, eu tive a experiência com um enxame de mandaçaia, a mandaçaia MQA. Foi o primeiro enxame que a gente conseguiu uma enxameação e até então é o único. E eu tive uma experiência não tão agradável. Por quê? No início, eu cheguei lá, constatei a enxameação dessa abelha e logo depois, como era um lugar afastado, eu voltei lá, eu vi que elas abandonaram o ninho. E pegando o ninho isca, trazendo para casa, eu pude constatar que foi por causa de excesso de umidade dentro da isca. Uma porque a isca não estava preparada para esse tipo de abelha. Era uma isca que estava lá para uma possível enxameação de abelha jataí, porque mais acima estava um ninho isca para a abelha borar. Nesse caso, a gente colocou o ninho de garrafa, feito com garrafa de 2 litros, ninho isca, para se alguma jataí passasse por perto ali, ela enxameasse. Só que aproveitando, eu coloquei atrativo de mandaçaia nesse ninho isca de 2 litros. Falei, se por um acaso tiver aqui na região, ela vai enxamear. E realmente foi o que aconteceu. Só que não estava preparado. E por essa experiência que eu tive de perder essa enxameação, eu fiquei triste pelo fato de não de ter acontecido a enxameação e logo depois abandonado, porque eu não teria esse enxame. E também fiquei preocupado pelo fato de não estar colocando um ninho adequado para esse tipo de abelha. Isso poderia vir a prejudicar o enxame, até mesmo acabar com esse enxame, não é mesmo? Então, voltando para casa, eu pensando o que eu poderia fazer, eu cheguei a desenvolver um sistema de drenagem. Tá aqui, ó, feito com pedras de areia. Tá aqui o ninho isca. Inclusive, tem aí no canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo também, o link dos vídeos que falam a respeito da história desse enxame, como que foi. Tem aí um vídeo contando a história desse enxame que me levou a desenvolver esse sistema de drenagem para tentar resolver essa situação que eu passei. E também a confecção de ninho isca em garrafa de 5 litros de água mineral com o sistema de drenagem com pedriscos de areia. Tá? Inclusive também tem um vídeo mostrando para fazer para a garrafa de 2 litros, tá certo? Eu já postei esses vídeos e é interessante porque o pessoal vai comentando e a gente vai trocando experiência e com isso a gente vai aprendendo cada vez mais. Inclusive aqui, sugestão dos amigos, falaram para que eu colocasse um obstáculo para a luz aqui, porque dessa forma a iluminação estava incidindo bem mais aqui dentro do ninho isca do que colocando o joelho ou então a redução. Então, aprendendo com os amigos aí, o que eu fiz? Eu coloquei um cabinho de vassoura, fiz essa melhoria no ninho isca e realmente eu acredito que vai funcionar dessa forma bem melhor. Então, é muito bom os comentários, porque a gente está aqui para aprender junto. Inclusive, teve pessoas também que comentou que não precisa, que é bobeira, não precisa fazer um sistema de drenagem como esse para a abelha mandaçaia, porque
há muito tempo eles já vêm instalando iscas convencionais e funciona muito bem, realmente funciona. No meu caso em especial, um lugar onde eu armei, que eu encontrei essa abelha, é longe daqui onde eu moro. Eu não tenho condição de estar indo frequentemente monitorar essas iscas. Então, por esse motivo que eu caprichei dessa forma aqui, para que eu conseguisse ter um sucesso, no caso da permanência do enxame, sem problema dentro desse ninho isca, pelo fato de eu não poder ir lá sempre. E eu consegui um enxame. Depois que eu transferi, coloquei o ninho isca com esse sistema de drenagem, fiz as melhorias adequadas, coloquei uma garrafa maior para as abelhas e elas voltaram. Eu acredito que voltaram, porque quando eu fiz uma vistoria no ninho isca que elas abandonaram, não tinha postura, não tinha poste de alimentos, estava o início das ceras ali, começando o movimento da colônia, elas já tinham feito a renda da entrada e ainda bem que não fizeram postura. Quer dizer, então, que eu não perdi essa enxameação. Eles provavelmente voltaram para o ninho matriz e logo depois voltaram novamente para a isca adequada. Eu estou com o enxame aí, inclusive eu fiz a transferência numa caixa para a abelha mandaçaia com um sistema experimental de drenagem também, da mesma forma que eu fiz para a isca. Eu vou estar postando os resultados aí para vocês também. Trazendo lá do mato, eu não tive tempo para transferência e acabou que esse enxame de mandaçaia, ele ficou durante 1 ano e 1 mês dentro desse ninho isca. Aqui em casa eu sempre olhando o movimento das abelhas, o entra e sai. E quando eu fiz a transferência, eu separei aqui e observei o comportamento delas. É muito interessante. Se vocês observarem aqui, ó, olha só, elas propolizaram toda a parte do ninho aqui, ó. Dessa forma que elas tiveram comportamento de como fosse nidificar na própria natureza. Que elas fazem o quê? A parte do dreno, do batume de drenagem embaixo do toco, depois elas fazem a parte do ninho, os potes de alimento e mais em cima elas fazem o fechamento também com o suspiro para os vapores, para o calor, enfim, subir por ali e elas poderem controlar de uma maneira mais adequada a temperatura dentro do ninho. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, a gente vai abrir, vou cortar, para a gente ver um pouco mais de como que foi isso daqui, tá certo? Então, vamos lá. Aqui está a parte de baixo da isca, é uma isca como essa daqui, ó, dessa forma aqui, é a entrada, e aqui é a parte que elas propolizaram. Olha para vocês o formato que assumiu aqui, a questão do própolis, olha só. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. Que é a parte onde ficava as pedras. Eu usei essas pedras um pouco mais grossas aqui de areia para estar colocando aqui, ó. Fechei com a telinha. Como era a telinha de metal que eu tinha usado primeiramente, ela apodreceu com a própria umidade das abelhas e aí saiu a areia. Mas quando isso aconteceu, essa parte que elas construíram aqui já estava concluída. Dessa forma, a proteção continuou e a questão da drenagem funcionou melhor ainda, porque agora é o sistema de dreno delas. Se vocês observarem, elas construíram as galerias por onde essa umidade continuaria descendo, assim como elas fazem na natureza. Vocês puderam observar aí na figura ilustrativa como é o sistema de um ninho na natureza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um copo de água aqui e vamos despejar para a gente estar vendo, olha só. Observa que a água passou tranquilamente no gel própolis delas ali, ó, no batume de gel própolis. A água escorreu tranquilamente, quer dizer que funcionou de maneira adequada essa questão aí, ó. Aqui está o ninho, dessa forma, e o sistema de drenagem. Eu fiz ele de uma maneira bem mais simples, que qualquer um pode fazer. Tá aí o link na descrição para você estar vendo depois esse vídeo. Tanto esse como o de garrafa de 2 litros, porque na verdade a gente vê muitos amigos aí conseguindo enxameação de abelha mandaçaia em garrafa de 2 litros também. Então tá aqui o sistema de drenagem. Funcionou muito bem. Eu tive a oportunidade de observar todo esse processo, desse tempo todo, e vi que funcionou. O enxame estava sadio, inclusive na transferência eu observei que o ninho estava seco, estava bem estruturado, inclusive toda a biologia e os ácarozinhos estavam todos aí, funcionou muito bem. Tá aí na descrição
o link do vídeo da transferência dessa abelha para a caixa que tem o sistema de drenagens também. Depois, se você quiser dar uma conferida, tá aí na descrição do vídeo, tá bem? E também no card. Eu vou fazer um corte nesse sentido para observar um pouco melhor, tá certo? Vou cortar aqui para dar altura na máquina. Como vocês podem observar, aqui é a parte do dreno onde estavam os pedriscos de areia. As pedras de areia que eu uso é essas aqui, ó. Então eu coo ela em peneira fina para sair a parte da areia mais coadinha e depois numa areia média para tá saindo as pedras médias, esses pedriscos aqui, ó, para a umidade fluir de uma maneira mais adequada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui nesse sentido para a gente estar vendo como que vai ser. Aqui está, ó, como foi feita a questão da parte da drenagem e o gel própolis que as abelhas construíram dessa forma. E aqui, onde antes tinha a tela, eu fiz aqui uma trama de arame e os pedriscos de areia. Então, dessa forma, olha só, funcionou muito bem. Olha a altura da massa de geoprópolis que elas construíram aqui. Para vocês verem, olha só. Tá aí, ó, muito bem elaborada, dessa forma aqui, ó. Elas vieram e construíram o seu próprio sistema de drenagem aqui, ó. Funciona muito bem. Então, no caso aí, tá aí, ó, uma experiência que eu tive e estou compartilhando com vocês. É uma experiência que eu tive e estou aqui compartilhando com vocês. Tive sucesso, estou muito satisfeito com o resultado. O enxame está aí super saudável. Inclusive, vou estar postando aí mais para frente vídeos falando a respeito dessa experiência que eu estou fazendo com o sistema de drenagem na caixa da Mandaçaia. Às vezes, o pessoal fala nos comentários, você capricha muito na isca, não precisa tanto, é só passar um jornal em volta e não precisa fazer dreno. Eu sempre fiz dessa forma e deu certo. Sim, dá certo, mas eu vou reforçar. No caso aqui, esse local onde eu estou instalando esses ninhos iscas, é longe de onde eu moro. E eu não tenho condição de estar dando essa manutenção e ficar monitorando durante todo o tempo, assim, toda semana. Por esse motivo que eu desenvolvi esse sistema. E acredito que dessa forma também, se você fizer, você não vai correr risco de perder o enxame por umidade. A gente sabe que excesso de umidade dentro do ninho isca é muito prejudicial para as abelhas. Além de atrair a mosca furídeo, atrai também a mosca soldado, que faz aquela postura, umidade, o ninho, o cheiro do ninho vai mudar e isso vai atrair esses predadores das abelhas. Tá aí o ninho isca com o sistema de drenagem. Eu vou continuar fazendo dessa forma. Para Jataí não. Para Jataí, como é uma abelha mais assim rústica e ela aguenta mais, eu faço do sistema convencional mesmo, que é o que tem o joelhinho ali de 3/4. Funciona muito bem, nunca tive problema. E com relação a passar o jornal, fazer uma condição térmica mais adequada, é melhor porque os discos de cria, a condição lá dentro do ninho vai ser bem melhor e os discos de cria vão se desenvolver mais. O enxame vai ter condição de se desenvolver muito melhor do que se você colocar só uma camada fina de jornal e uma lona. Fala, vamos fazer na correria porque dá certo. Sim, mas se você fizer de uma maneira um pouco mais de capricho, é bem melhor para as abelhas. E a gente faz porque gosta também. Tá certo, pessoal? Eu não armo muito ninho isco, não. Tá? Eu armo poucos. Inclusive, nessa temporada a gente armou pouquíssimo e até agora, né, até então, a gente não conseguiu nenhuma enxameação ainda, mas faz parte. O importante é a gente fazer de maneira correta. Então tá aí, ó. Dessa maneira, fazendo o ninho com o sistema de drenagem, eu fico mais tranquilo, porque eu posso deixar o ninho isca lá na mata
e assim que eu buscar, eu vou ter certeza de que as abelhas vão estar seguras lá dentro. Capricho no papelão em volta e na condição da lona no entorno do ninho para não deixar a água de chuva molhar. Dessa forma eu tenho tido sucesso. Tá aí a prova, o enxame de mandaçaia passou 1 ano e 1 mês dentro do ninho isca, um enxame super saudável. Vocês podem observar aí no vídeo da transferência, tá aí na descrição e também tá aqui no card, que correu tudo bem, tá certo? Eu sou apenas um amante das abelhas, gosto de estudar, estudo muito e faço algumas experiências de maneira adequada para não comprometer a saúde e também a segurança dessas abelhas, e tenho tido resultados. E vou compartilhar com vocês aqui com o maior prazer. E lógico, acompanho o canal de vocês, amigos aí também que cria, aprendo muita coisa. A gente tem que se unir em prol dessa causa que é as abelhas nativas do Brasil. Infelizmente, a cada dia que passa, mais áreas são abertas por plantio de lavouras, né? E com isso, esses enxames vão sendo reduzidos. E a atividade de meliponicultura, ela tem contribuído muito para salvar espécies. Fico feliz por esse trabalho que a gente faz e que, de uma certa forma, contribui e muito para a preservação dessas espécies de abelhas, que são as abelhas nativas aqui do nosso Brasil, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje aqui, trocando uma ideia com vocês e mostrando um pouco do resultado que eu tive, uma experiência. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no nosso canal, seja bem-vindo. A gente fala da vida simples na roça e também das abelhas nativas do Brasil, tá certo? E você, amigo e amiga que já está conosco, nosso muito obrigado de coração mesmo. É muito importante esse apoio que vocês vêm dando pra gente que produz conteúdo para o YouTube, é muito bom e isso é que dá incentivo para a gente continuar, porque dá um certo trabalho. Mas a gente gosta, a gente está aí para isso mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, meus amigos. Um abraço.